primeiro quero começar por dizer que eu sou inteiramente a favor da greve e de todas as reivindicações dos professores. Acho que, aliás, eles têm poucas reivindicações para as condições de trabalho e para os salários que têm. E deviam ter mais, deviam ainda ser mais exigentes em nome de um ensino de excelência para todos que nós não temos. E fui subscritora, com uma série de figuras públicas, do apoio à manifestação da manhã, que é uma manifestação pela qualidade da escola pública. Agora, independentemente disso, que é a minha posição ideológica, eu acho que nós devíamos fazer um esforço para tentar compreender o que é que se está a passar, apoiemos ou não. E eu acho que esse esforço passa por compreender uma coisa. Nós estamos a assistir, de facto, ao fim de um tipo de sindicalismo, na minha opinião, que é o sindicalismo em que os dirigentes se eternizam nos cargos, as greves não têm efeito nenhum a não ser no bolso dos próprios trabalhadores, as decisões dos sindicatos são tomadas com formalmente o apoio dos trabalhadores, mas realmente não. Porquê é que esse sindicalismo está em causa? Porque o Pacto Social está em causa e eu acho que esse é o esforço que nós devemos fazer como comentadores, que é tentar perceber o que é que se passa no país. Independentemente de tu podes ser contra, mas vamos tentar fazer um esforço... Eu não disse nada, eu estou calado. Vamos tentar fazer um esforço de compreensão. Porque o que nós temos com este sindicato, o STOP, que é um pequeno sindicato que de repente aparece com uma estratégia de sindicalismo que toda a gente acha estranhíssima, mas que se olharem para os últimos 200 anos da história do movimento sindical, o anormal foi os 20 anos que nós tivemos de sindicalismo a que assistimos de Pacto Social. Porque greves com piquetes de greve à porta das escolas, em vez de irem para casa à sexta-feira. Ou seja, nós vimos os professores há 1 mês e meio que estão à porta das escolas, debaixo de chuva, a conversar com os encarregados de educação. Greves com fundos de greve. Eu até trouxe aqui este livrinho, esta Bíblia, que é a antologia da Primeira Internacional de 1864, onde se ensinavam a fazer fundos de greve, inclusive de solidariedade entre países. Os trabalhadores de Inglaterra ganhavam mais, pagavam para os trabalhadores polacos que ganhavam menos, inclusive é para evitar o dumping. Portanto, o fundo de greve, aliás, os sindicatos em Portugal nasceram como caixas de resistência, chamava-se então. Ou seja, como criação de fundos de greve. Esta ideia de que os trabalhadores, e por isso mesmo eles fazem greves a tempo parcial, como os enfermeiros fizeram greve ao bloco operatório com fundo de greve, como este tipo de greves, quanto a mim, veio para ficar. Veio para ficar porque, os trabalhadores não conseguem viver com os salários que têm e com as condições de trabalho que têm. Isto não se resolve proibindo a greve, não se resolve inventando serviços mínimos. Serviços mínimos, historicamente, são as urgências, são os bombeiros, são acidentes, não se colocam serviços mínimos em escolas ou em metro. No outro dia fui a Londres, havia uma greve, estava fechado tudo a cadeado. Não existe cá essa coisa de serviços mínimos. Portanto, isto é tudo uma questão de disputa política em torno do sentido da greve. Agora, que eu acho que nós estamos a assistir ao nascimento de um novo tipo de sindicalismo, acho, e tenho uma notícia... Está a fugir aos partidos? Não. Está a fugir aos partidos tradicionais. Não sei se está a fugir aos partidos, porque se há uma radicalização política da sociedade... Agora, vou dizer uma coisa. Toda a gente estava com muito medo do papão da extrema-direita. É extraordinário ver que esta mobilização dos trabalhadores significa uma radicalização altamente democrática e progressista, pois os trabalhadores estão a defender o Estado Social e a educação. Espera aí, como é que é? Estão a defender, deixa-me acrescentar, deixa-me dizer. Como é que é? Estão a defender que os dirigentes sindicais devem sair, deve haver mandatos revogáveis, ou seja, nenhum dirigente sindical se deve eternizar no cargo, que foi o que este STOP meteu nos estatutos. Ao final de X de anos, não pode continuar a ser dirigente sindical. Isso é uma coisa que isto é um princípio democrático. E precisava fazer uma greve para isso? Não, eu só estou a dizer o seguinte. Eu só estou a dizer o seguinte. O que é que os alunos têm a ver com isso? Os tempos de crise são tempos em que podem aparecer monstros de extrema-direita e têm aparecido, mas também têm aparecido. Eu não comparo a extrema-direita com a extrema-esquerda. O que nós temos em Portugal de direitos foi conquistado pela extrema-esquerda na Revolução dos Cravos. Portanto, não faço essa comparação abjeta entre fascismo e resistência ao fascismo. Resistência ao fascismo? Não, eu não estou a falar de resistência ao fascismo. Mas agora vou voltar, deixa-me só dizer mais. O que é que os alunos têm a ver com o problema dos estatutos dos sindicatos ou com os 18 sindicatos? Primeiro, isto é de uma demagogia imensa, porque os alunos estão mal, é por não ter um ensino de qualidade. E é tão mau o ensino que eles estão 8 horas dentro da escola e não aprendem. Responsabilizar os professores. Saem dali e ainda vão para centros de explicação em que os pais, além de pagar impostos, pagam fortunas por conseguir que os alunos aprendam os mínimos e mesmo assim não aprendem. E tudo isso
esse mal-estar que é feito às crianças e aos pais e ao país Ou qual é os professores são totalmente responsabilidade alheios. não das greves, mas do Ministério da Educação. O professor que está na sala de aula e que não passa a matéria, é responsabilidade do Ministério da Educação. completamente As inocente. condições de trabalho são estas. Os professores não conseguem, se houver 10 excelentes numa escola, só há 2 que podem passar. Um funcionário de uma escola tem que trabalhar 120 anos para progredir na carreira, para chegar ao topo da carreira. Isto é gozar com as pessoas. Isto está lá na lei. Como é evidente, as pessoas morrem, nunca chegam ao topo da carreira. O funcionário que também está em greve ganha 700 euros. Alguém consegue, não é pagar uma casa, é comer decentemente com a sua família e pagar decentemente uma alimentação à sua família com estes ordenados. Portanto, o que nós devíamos estar a olhar é como é que é possível nós temos um Estado e um Governo que já despejou 22 mil milhões de euros na banca, que é disto que nós estamos a falar, foram despejados em negócios obscuros, vergonhosos. Tem tudo a ver, Raquel? Tem tudo a ver, porque é isso que tem dado cabo da saúde e da educação.